Tudo bem? Seja bem-vindo ao Física Agora Vai, e a gente vai falar hoje sobre lançamentos oblíquos. São lançamentos que ocorrem com um determinado ângulo. E como que a gente trabalha esse tipo de lançamento? Qual é a estratégia que a gente precisa usar para conseguir desenvolver o estudo desse tipo de movimento e verificar aonde que esse objeto será lançado ao final da sua trajetória, certo? O lançamento de hoje é chamado de lançamento oblíquo, certo? Pessoal, o lançamento oblíquo, ele é um lançamento que ocorre muito aí quando você, por exemplo, vai arremessar uma bola de basquete, vai cobrar uma falta no futebol, vai fazer um lançamento de um arco, lançamento de disco, certo? A gente tem várias possibilidades aí de analisar esse tipo de lançamento, chamado de lançamento oblíquo, tá? A palavra oblíquo está falando então pra gente exatamente essa ideia de ser lançado com determinado ângulo. E quando a gente trabalha com ângulos dentro da física, a gente precisa se atentar para o seguinte. Bom, a gente precisa de um ponto de referência aqui, uma relação de referência. E a nossa relação de referência aqui será o plano horizontal. Então, em relação ao plano horizontal, a gente vai determinar o ângulo de lançamento desse sistema. Eu vou chamar de alfa esse ângulo, certo? A partir deste ângulo aqui, a gente vai determinar o seguinte, galera. Qual será a nossa velocidade vertical? Qual será a nossa velocidade horizontal? Ou seja, nós vamos decompor esse movimento em dois movimentos que acontecem juntos, certo? Então eu vou decompor esse vetor no vetor vertical e vou chamar de Vy, e vou decompor esse vetor no vetor horizontal, ao qual eu vou chamar de Vx. Então a gente vai ter dois vetores importantes nesse tipo de sistema, o nosso Vy e o nosso Vx. O Vy ele é responsável pela altitude durante esse movimento, ou seja, ele é um movimento vertical. O Vx ele é responsável pelo movimento na horizontal, certo? Pessoal, para a gente determinar isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai tentar descobrir qual é o valor de Vx e qual é o valor de Vy nesse sistema, certo? A partir desses dois valores, a gente consegue verificar o que vai acontecer durante todo esse movimento. O Vx ele é o cateto adjacente. Aqui forma um triângulo retângulo, se você puder observar. E nesse triângulo retângulo, o Vx é o cateto adjacente, ou seja, está junto do ângulo, certo? E o V é a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa remete a cosseno. Então, o Vx é o V vezes o cosseno do ângulo alvo, certo? E o Vy, gente, que é o movimento vertical, ele é V seno alfa, beleza? Então a gente tem aí essa característica importante nesse estudo para a gente poder analisar esse tipo de movimento, tá? Conhecer as velocidades de lançamento. Bom, nesse sistema, os dois movimentos eles permitem a gente estudar o seguinte, saca só. No movimento da vertical, então a vertical ela permite a gente conhecer muitas coisas, como por exemplo ela vai determinar para a gente o tempo de voo, certo? Porque enquanto o corpo estiver no ar, ele estará em movimento. Então, o tempo de voo é determinado pelo movimento na vertical. Isso é muito interessante, tranquilo? Já o movimento horizontal, ele vai determinar para a gente o quê? A importância maior dele é determinar para a gente o alcance desse sistema, certo? O alcance horizontal, que é exatamente onde esse corpo vai cair na horizontal. Nesse tipo de lançamento, nós temos um ponto-chave, que é a altura máxima. Quando esse corpo atinge a altura máxima, a gente tem uma característica muito importante. Então, quando aquela bolinha azul chegar exatamente ali em cima, eu vou fazer ela com uma cor um pouco mais fraca, para a gente pensar que ela não está aqui, mas ela pode chegar nesse exato ponto. E quando ela atingir aquele ponto ali, galera, a gente vai ter uma informação importante. Qual é? A velocidade vertical, o Vy, vai ser igual a zero. Então, essa é uma informação importante nesse tipo de lançamento. Na altura máxima, a velocidade vertical é zero. Porém, a velocidade horizontal não muda. Ela é igual à velocidade horizontal inicial.
beleza? Então, enquanto a velocidade vertical começa com valor máximo, chega a zero, depois atinge seu valor máximo novamente, a velocidade horizontal mantém a mesma o tempo todo, certo? Porque é um movimento retilíneo e uniforme. O que faz essa velocidade vertical mudar, e ela que acaba mudando, é a aceleração gravitacional. A gravidade puxa os corpos para baixo. Então, enquanto esse corpo está nesse primeiro metade de movimento, a gente vai ter um movimento que a gente chama de movimento retardado, movimento de frenagem. Vai começar a frear esse corpo na sua subida, até ele atingir velocidade zero. Depois a gente tem um movimento acelerado, ele começa a cair, vai aumentando essa velocidade até chegar no ponto final da trajetória. Tá? No ponto final da trajetória, a gente tem uma informação muito importante. Qual é? A velocidade final é exatamente a mesma em módulo, porém, a sua direção e o seu sentido são opostos àquilo que a gente tinha no início, certo? Então, ela tem o mesmo valor numérico, porém, enquanto aquela tinha um ângulo, né, de subida, aqui ela tem um ângulo de descida. Então, enquanto aquela era positiva, aqui provavelmente ela será negativa de acordo com o referencial. Normalmente, quando a gente organiza esse tipo de estudo, a gente adota referencial para cima como referencial positivo, certo? Então, tudo que estiver subindo, positivo, o que estiver descendo, a gente adota como negativo, tranquilo? Gente, como que a gente pode calcular esse tempo de voo, né? Como que a gente pode calcular o tempo de voo nesse tipo de percurso? Como que você imagina e como que a gente pode desenvolver esse cálculo? Equações ou movimentos que têm uma relação direta com a vertical, com queda livre, certo? Então a gente pode pensar, por exemplo, nessa equação, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Nessa equação, a gente consegue determinar uma equação para tempo de voo. Como? Gente, a gente pode pensar no seguinte, olha só, a posição, a gente pode pensar na posição lá na altura máxima, é uma solução que a gente tem. A posição na altura máxima é o H, certo? Que é a posição final. A posição inicial seria zero, porque é a altura inicial. A velocidade inicial é quem? É V vezes Q. Seno de alfa vezes tempo. Aqui a gente tem a gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. Então, se eu tenho a altura, eu consigo até achar o tempo, só que vai cair numa equação do segundo grau, uma função quadrática. Então, é bacana, né? Mas não é a melhor equação para se utilizar. Qual seria a melhor equação para a gente utilizar para encontrar a altura máxima aqui? Seria essa, V igual a V0 mais AT, para a gente achar o tempo de voo. Por quê? Porque a velocidade final e a velocidade inicial são iguais. Em módulo elas são iguais, então eu posso falar que é duas vezes o VY, que é igual a gravidade vezes o tempo. Ou seja, se eu fizer duas vezes VY, 2VY, dividido pela aceleração gravitacional, eu acho o tempo de voo total desse sistema. É muito mais fácil, é muito importante você resolver nesse formato, certo? Se você for pegar uma prova aí que peça para você determinar a equação em si, você vai calcular que o tempo de voo nada mais é do que duas vezes v seno alfa dividido pela gravidade. E aí você tem a equação do tempo de voo desse sistema, certo? E para calcular o alcance horizontal, que é um elemento muito importante aqui, é simples, gente. Se você já tem um tempo de voo, o alcance horizontal, ou seja, o nosso ΔS, ele é quem? O nosso ΔS é o Vx vezes o tempo. Que tempo? O tempo de voo. Então, o nosso ΔS seria V cosseno alfa vezes o tempo de voo. E a gente pode substituir o tempo de voo por duas vezes V seno alfa dividido pela gravidade. Então, a gente tem uma série de possibilidades para trabalhar esse tipo de equação. Claro que aqui a gente está demonstrando as equações para você. A gente pode trabalhar isso com números, certo? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com você o quê? A gente vai resolver uma situação-problema que envolva essas equações dentro do lançamento oblíquo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse trabalho
com o maior número de pessoas possível para que mais pessoas sejam atingidas. E acesse nosso site www.fisicagoravai.com. Você vai ser direcionado para todas as nossas aulas gratuitas para você assistir ainda mais e aprender muita física. Beleza, galera? Valeu pela sua participação. A gente se vê em breve. Tchau!